Salve pessoal! Estamos de volta para finalizar então essa etapa de regras de derivação. Perfeito! Veja gente, nós já sabemos como derivar a função constante, sempre zero, já sabemos derivar funções monômios, né? X elevado a n, que é nx elevado a n menos 1 uma derivada. Juntamos isso em derivada da soma, que é soma de derivadas. E para finalizar, eu vou falar de derivada de produto de duas funções e depois derivada de quociente de duas funções. Bom, olha só, imagine que você tenha duas funções, você tem uma função h de x que é dada por um quociente, uma f de x sobre uma g de x. E você quer derivar essa função h de x. Bom, a derivada dessa função é dada por uma regra de derivação e também obtida. Todas as regras de derivação, gente, são sempre obtidas a partir do cálculo de limite. Então eu posso fazer o cálculo, quer dizer, para calcular h' de x, eu vou ter que fazer limite de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. Eu vou ter que fazer esse limite. E quando a gente pega, no lugar de h de x mais ΔX, substitui f de x mais ΔX sobre g de x mais ΔX, menos f de x sobre g de x, divide por ΔX, faz umas continhas, tem aí no livro de vocês bem feitinho. Quando a gente faz esse desenvolvimento, a gente vai chegar na seguinte regra de derivação. A regra de derivação que é, olha, derivada do quociente. Comecei pela derivada do quociente. Então, na derivada do quociente, a regra de derivação o resultado vai ser sempre assim. Você conserva esse denominador. Então, eu falo assim, o de baixo, multiplico pela derivada do de cima, do numerador, derivo de cima, de baixo, conservo e multiplico pela derivada de cima. Menos, sempre um menos aqui, menos o de cima pela derivada de baixo. Agora inverte, conserva o de cima e deriva o denominador. Embaixo, mantém esse g de x, só que elevado ao quadrado, sobre o de baixo ao quadrado. Essa é a regra de derivação do produto. Então, veja, muito cuidado, gente. Não invertam esse, e não ponha esse aqui e esse aqui, que aí fica tudo trocado. Veja, aqui está o negativo, vai para a derivada do g. E se você pôr o negativo aqui e o positivo, você inverter os dois, fica errado. Se você trocando o sinal, você vai errar. Então comece sempre assim. Se você quiser guardar essa regra de memória, comece sempre assim, né? F sobre G, que fala o de cima e o de baixo. Eu sempre começo assim, de baixo. Começo pelo de baixo. De baixo, pela derivada do de cima. E aqui menos, e aqui inverte. De cima pela derivada do de baixo. Sobre de baixo ao quadrado. Tá? Então, cada um vai ter sua técnica para memorizar. É preciso memorizar assim, sem dúvida. Mas é preciso entender como que a gente chega nessa regra. Não é desenvolvendo o limite mesmo, é o cálculo da derivada, não tem jeito. Quando a gente desenvolve esse limite, você chega nessa regra. De baixo pela derivada de cima menos do de cima pela derivada de baixo sobre de baixo ao quadrado. De baixo ao quadrado. Por exemplo, quando a gente tiver funções, né? Um exemplo é quando a gente tem funções do tipo, deixa eu pegar aqui um exemplo que é 2x ao cubo menos 1, pode ser qualquer função, vou colocar 2x ao cubo menos 1, sei lá, vezes, essa é a minha h, tá? A h de x, nossa, é essa, ó. 2x ao cubo menos 1, sei lá, 3x à quarta menos 2. Bom, você quer derivar essa função, que é o produto.
você tem uma função f, quociente dividido, tá? Então, vamos dividir aqui. Dividido, né? 2x ao cubo menos 1 sobre 3x à quarta menos 2. Né? Você quer calcular a derivada dessa função quociente. Então, aqui você tem a sua f no numerador. Então, aqui no numerador aparece a sua f. Ó. Aplicar a regra, você pensa que essa é a sua f e que essa aqui é a sua g. Tá? Então, que será h' de x, a derivada. Muito bem. Esse é algo que não é muito pequeno, não. Esse é algo assim. Então, agora, usando a regra de derivação, você vai ter de baixo pela derivada do de cima. Deixa eu colocar esse sinal mais para cá. Eu começo pela de baixo. Ó, de baixo, 3x à quarta menos 2. Então, conservo de baixo, derivo o de cima vezes a derivada do de cima, ó, derivada da f. Aí, quanto é a derivada da f? A derivada dessa f dá 3 vezes 2, 6x. 6x elevado a 3 menos 1, que 2. Ó, 6x ao quadrado menos 0. 6x ao quadrado, que a derivada de 1 é 0. Então, de baixo pela derivada do de cima, menos o de cima pela derivada do de baixo. O de cima é 2x ao cubo, menos 1, então conservo o de cima. E agora derivo de baixo, 3 vezes 4, 12. 12x, 4 menos 1, 3. Derivada de 2 é 0. Ficou assim. Que nem precisa de parênteses. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Falta ainda, ó, de baixo pela derivada do de cima, menos o de cima pela derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Então, está faltando 3x à quarta menos 2 elevado ao quadrado. Essa é a derivada. E agora é só fazer as continhas. Multiplico, junto o que dá para juntar, divido pelo de baixo, cancelo o que for possível e pronto. Está aí o resultado. Então, de baixo pela derivada de cima, menos o de cima pela derivada de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Tá? Essa é a nossa regrinha. Aí, se fosse uma outra função, então vamos imaginar que você tem, eu vou chamar de, vamos usar h para vocês poderem pensar na f com h de x igual a 1 sobre x ao cubo. Vamos fazer isso aqui. Qual é a derivada dessa função? Então é h' de x. Vou fazer assim, ó, para vocês. Então, de baixo, x ao cubo, vezes a derivada do de cima, derivada de 1 é 0. Menos cima, 1. Derivada de x ao cubo, de baixo, derivada de baixo, 3x quadrado. Sobre x ao cubo, de baixo ao quadrado. Beleza? Então, fechou. E agora? Aí você faz as continhas aí e vê quanto dá. Tá? Nesse caso aqui, esse caso aqui não dá muita conta, mas esse daqui nem tanto, né? Isso é 0, 0 vezes qualquer um. Aqui ficou menos 3x quadrado, menos 3x ao quadrado, sobre 3 vezes 2, 6, x à sexta. Então, x ao quadrado dividido por x à sexta, sobra 3 sobre 3, 6 menos 2, 4. Menos 3x à quarta. É a derivada de 1 sobre x ao cubo, é 3 sobre x, menos, mudou o sinal, menos 3 sobre x à quarta. Menos por quê? Porque é de baixo pela derivada de cima que é 0. Aí ficou menos, de cima pela derivada de baixo. Beleza? Então, regra do quociente. E a regra do produto,
significa o seguinte, se você tiver uma função h, que é o produto de duas funções, né? Uma f de x vezes uma g de x. Então você tem uma função que é o produto de outras duas. Como é que a gente tem uma regra para isso? Tem. Se você fizer a mesma coisa, calcular o limite dessa coisa usando esse produto, desenvolve, você vai chegar na seguinte derivada. A derivada da função f vezes g aqui é mais fácil do que a do produto. Porque a do produto é muito importante que você comece pela de baixo, derivando e multiplicando pela derivada do de cima. Aqui na do produto não. Vai ser assim, vai ser a derivada de uma pela outra, conserva a outra, deriva uma, conserva a outra. E soma com a que você derivou, agora você conserva. A que você conservou, agora você deriva. Bom? Essa, como é mais, tanto faz a ordem, né? Derivada do primeiro pelo segundo, eu chamo esse de primeiro e esse de segundo. Primeiro e segundo termo. Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo, G'. Né? Ou se você preferir, você pode colocar f vezes g, f vezes g. Se você derivou essa, então agora você tem que derivar essa outra. Troca, inverte, né? Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Veja que FG é FG. Deriva a primeira e aqui deriva a segunda. Tá? São produtos invertidos. Só isso. Essa vai ser, se você desenvolver o limite, né? Você desenvolver esse limite aqui, que é a definição de derivada para SH, utilizando a SH, você chega nesse produto aqui. Sempre para qualquer par de funções? Sempre para qualquer par de funções. Imagine que você tem a função 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x ao cubo. Então vamos para um exemplo, né? h de x foi essa aqui, ó. 1 sobre x ao cubo vezes... Eu não gosto de fazer um negócio assim, então vamos fazer assim, mais caprichado aqui, né? Exemplo. h de x é 1 sobre x ao cubo vezes x menos 2x ao cubo menos 2. Por exemplo, tem um produto de duas funções. Então, como vai ser a derivada desse produto? Tem a f e tem a g. Então, h' de x, h', não é galinha é porco, é h'. H'. Bom, h' de x será. Então aí você pode utilizar, né? Deriva o primeiro e conserva a segunda, depois conserva a primeira e deriva a segunda. Então, derivada do primeiro, derivada de 1 sobre x ao cubo, nós já fizemos aqui, ó, 1 sobre x ao cubo, derivada do primeiro, então é menos 3 sobre x à quarta. Se não tivesse feito, teria que fazer, pode fazer a parte, e só joga o resultado ali, né? Menos 3, então derivada do primeiro conserva o segundo, que é x ao cubo menos 2, mais conserva o primeiro, 1 sobre x ao cubo, vezes a derivada desse. A derivada desse aqui é fácil, que é 3x ao quadrado, e aqui é 0, 3x ao quadrado. Ok? Aí é só fazer as continhas ali, que aparecerem, né? Aqui ficou assim, ficou menos 3x ao cubo, vamos colocar assim, menos 2 sobre x à quarta, mais esse daqui, x ao quadrado com x ao cubo, sobra 1 sobre x. Tá aí. Se você quiser deixar assim, tudo bem. Se você quiser ainda multiplicar, tirar mínimo, fica à vontade. Pode desenvolver. Tá bom? Então, regra do produto e regra do quociente. Regra do produto, derivada de f vezes g, é derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. F vezes g
G, primeiro e segundo. Derivada do primeiro conserva o segundo, mais conserva o primeiro e deriva o segundo. Derivada do quociente, regra do quociente. Memoriza. De cima sobre de baixo. Não interessa o que está em cima e o que está embaixo. Por isso que eu já falo assim, de baixo pela derivada do de cima, menos de cima pela derivada de baixo. Então, eu sempre começo de baixo para cima para não errar, porque o de baixo ele é mantido. De baixo, o denominador você mantém. Então, conserva o denominador e multiplica pela derivada do numerador. De baixo pela derivada do de cima, menos o de cima pela derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Beleza? Então, essa regrinha aqui, de baixo, denominador G, de baixo pela derivada do de cima, menos o de cima pela derivada de baixo, ou de baixo ao quadrado. Abraço para vocês, fiquem bem e até sexta-feira a gente se encontra. Até mais, gente.